Deus, é nessa confiança, é nessa fé, é nessa postura que nós queremos e nós precisamos continuar nessa celebração. Sem interrupções, o mesmo coração. Mas eu oro para que o Senhor vá aprofundando o nosso pertencimento a esse momento e a nossa percepção de que nós estamos diante da palavra sagrada. Da palavra que é útil para o ensino. Da palavra que é útil para a repreensão. Útil para tornar apto todo homem, toda mulher, para fazer a tua vontade. Nos visita nessa noite, Deus, de uma maneira muito especial. Nós sabemos o que o Senhor já fez no passado. Os salmos descrevem teus poderosos feitos de geração em geração. Mas às vezes se levantavam gerações que se esqueciam quem o Senhor era. Que se desviavam do teu caminho, da tua voz. E o Senhor promovia avivamento outra vez. Eu não sei quais são os teus planos para essa noite, Senhor. Mas eu oro, faz de novo. Faz de novo. Deus que cura. O Deus que protege. O Deus que provê. O Deus que se importa. Faz de novo. O Senhor disse que o Senhor escolheu Israel quando eles não eram nada. Nos encontra, Senhor. Os teus olhos percorram a terra nesse momento e que o Senhor nos encontre. Que esse lugar, Deus, seja conhecido como uma casa de oração, como um lugar de relação, como um farol de esperança, como um lugar de restauração. Muda a nossa postura. Como Sansão orou, pedindo força.
eu suplico que teu Espírito me encontre, que a tua palavra seja pregada. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à Igreja Monte. Se você está conectado com a gente na transmissão, minha oração é para que você tenha uma experiência aproximada com aquilo que eu estou experimentando nesse momento aqui. Que você possa se mover de onde você está. E nos encontrar na próxima semana aqui presencialmente. Hoje é um domingo muito especial. A gente vai encerrar a série de mensagens relevantes. Uma série que foi idealizada como um verdadeiro presente. A gente pensou nessa série por conta da transição. A gente está indo para o 4º ano de igreja. 4 anos desde que a gente começou a se reunir presencialmente. A gente está entrando nesse novo momento, nesse novo tempo. E a gente desenvolveu essa série como um conjunto de reflexões que pudesse promover oportunidades práticas para a gente. Alinhar a nossa postura e ajudar cada um de vocês, seja você que talvez esteja aqui acompanhando a série presencialmente, talvez você que tenha acompanhado virtualmente. Nós temos famílias que estão expandindo na Multi, recém-nascidos, nós temos famílias que estão conectadas com a gente pela transmissão. Independente se você está recebendo esses presentes nos últimos domingos presencialmente ou virtualmente, o nosso objetivo desde o início foi investir em cada pessoa que tem caminhado com a gente, que tem se aproximado, para que a gente pudesse ter conversas práticas, úteis, relevantes, para a gente construir e reconstruir a nossa vida, de uma maneira que de fato não haja prazo de validade. Uma vida relevante, uma história relevante por amor a Jesus e pelas próximas gerações. A gente vem conversando sobre um tipo de relação com Deus relevante. Um tipo de espiritualidade relevante. Um tipo de família
relevante. Nós conversamos sobre a esfera conjugal, a questão da paternidade, da maternidade. E se tem algo que ficou muito claro para a gente, diante de tudo que nós já conversamos até o momento atual, é que relevância não acontece por acaso. Você pode repetir isso comigo? Relevância não acontece por acaso. Não acontece. O tipo de relevância em questão nessa série de mensagens depende de 3 conceitos. Fundamento. Relevância sem fundamento não dura. Não dura, é hype só. Mas é um fundamento que pressupõe uma relação autêntica com Deus que afeta os nossos relacionamentos. E que nos coloque então num movimento prático. Não existe relevância, não dá para construir uma vida relevante da noite para o dia. Dá trabalho, requer esforço, é necessário um firme fundamento, é necessário uma relação com Deus, autêntica, não só religiosa. E um movimento de quem está ouvindo a voz do mestre de obras, que sabe como nós devemos construir ou reconstruir qualquer área da nossa vida, qualquer relacionamento. E a gente esbarrou na verdade paradoxal. Ao mesmo tempo que é impossível construir uma vida relevante sem Deus, Ele não vai construir uma vida relevante no seu e no meu lugar. Sem Deus não dá, Ele é o fundamento. Nós precisamos de relacionamento com o Senhor. Ao mesmo tempo, Ele não vai lavar a nossa louça. A gente tem conversado sobre isso. Que privilégio poder participar dos planos de Deus para a minha, para a sua vida, para as nossas vidas, e colocar a mão na massa, crendo que com Ele como fundamento, nesse relacionamento, valerá a pena o nosso esforço. Nós temos um papel a ser desempenhado. Mateus capítulo 7 mostra isso: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio quanto quem está construindo sua casa sobre um fundamento firme. E olha, quando vierem as chuvas, as inundações, as pressões, essa casa não cairá, essa vida não desmoronará, porque ela foi construída sobre fundamento firme, debaixo de uma relação de quem está em movimento de obediência. E a grande questão é que a Bíblia vai repetidamente mostrar que Deus olha para a humanidade e Ele categoriza a humanidade em apenas dois grupos diferentes: os sábios e os tolos, ambos pecadores, ok? Mas os sábios são aqueles que não confiam em si, colocaram a fé em Deus, começaram a construir sobre um firme fundamento, se relacionar com Deus como Senhor, como Salvador, e começaram a trabalhar, porque não estão apoiados nas suas próprias intuições, nas suas próprias ideias. Ao mesmo tempo, existem os tolos. Os tolos são tão pecadores quanto os sábios, mas a grande questão é que os tolos confiam em si mesmos, nas suas próprias ideias, nos seus próprios pensamentos. E a beleza de uma série prática como essa é que a gente está tendo a oportunidade de aprender com os acertos dos sábios. E como minha mãe me dizia na época da escola: menino, não seja bobo, aprende com o erro dos outros. Essa está sendo a grande oportunidade. Desde o primeiro domingo nós estamos aprendendo com os acertos dos sábios, e nós estamos aprendendo com o erro dos tolos. E uma breve recapitulação, faltou fôlego. Olha só, até o presente momento, nós fomos desafiados a ouvir o que os tolos ignoram. Nós fomos desafiados a não confundir o que os tolos sempre confundem. Na primeira mensagem nós vimos: a profundidade antecede a abrangência. Tem muita gente querendo ganhar o mundo. E o próprio Jesus, contando uma parábola, disse: tolo, se você se preocupar mais com a abrangência, com os seus planos, com a sua carreira, e você se esquecer da profundidade, a casa vai cair. Os tolos ignoram isso. Eles estão em busca de resultado, alívio, prazer, abrangência, conquista, caminho largo. Na segunda mensagem nós vimos que o potencial
depende da consagração. Todos nós temos potencial, assim como Sansão tinha, mas potencial sem consagração, ou seja, sem nós ouvirmos o mestre de obras, sem nós usarmos os nossos potenciais, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos do jeito de Deus, vai levar a gente a desperdiçar o nosso tempo, o nosso fôlego, a nossa energia e os nossos recursos. Potencial depende da consagração. E na última mensagem, o pastor João falou sobre o temor a Deus. O tolo sempre acha que temer a Deus é um freio de mão, é um caminho para estragar o prazer, é um freio. Mas não, o temor a Deus, de acordo com o que o João pregou para nós, é o caminho que nos leva à satisfação. O homem e a mulher sábia, que teme o Senhor, empenha o seu esforço do jeito de Deus e no médio e no longo prazo encontra alegria, satisfação em tudo que construiu. E eu fiquei pensando ontem, caramba, quantas conversas relevantes a gente teve, a gente desenvolveu junto até aqui, quantas oportunidades. E eu creio que a última mensagem hoje, ela depende de uma postura, de um coração aberto, para avaliar a vida, o que você está construindo, o que você está reconstruindo ou não, e os resultados disso. E é óbvio que talvez você esteja conectado com a gente na transmissão, não tenha acompanhado todas as mensagens. Você pode encontrá-las no nosso canal no YouTube, talvez até mesmo aqui no presencial, nem todos acompanharam todas as mensagens. Talvez você está aqui pela primeira vez, e o fato é, independente de quantas mensagens você ouviu, tem uma oportunidade hoje para você. Mas é necessário uma postura de coração aberto. Para pensar por um instante, seja autêntico, seja sincero. Beleza? Vocês estão comigo? Chorei demais, eu preciso de vocês. Vocês estão comigo? Para pensar. Do início dessa série, considerando as 3 mensagens até agora, talvez o início dessa celebração, que já foi super impactante. Avalie a sua vida. Alguma coisa está mudando? Você consegue ver sinais? Você tem algum tipo de termômetro concreto de olhar e falar assim, caramba, realmente eu vejo sinais. Olha, eu não cheguei lá ainda. O apóstolo Paulo disse isso. Eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, onde eu tenho que chegar, mas eu estou avançando. E eu olho para a minha vida agora, eu consigo dizer, tem coisa mudando. Eu consigo olhar e falar assim, não, tem sinais de que eu estou construindo uma vida e uma história de uma maneira mais relevante do que semana passada, do que no último mês. Você consegue afirmar isso? Caramba, tem coisa mudando. Eu queria te levar a pensar que em várias áreas das vidas que estão representadas aqui no auditório, na transmissão, conectados com a gente, existem desafios relacionados à nossa fidelidade. Para cada um de nós, é verdade que existem áreas que não estão sendo construídas ou reconstruídas ainda como deveriam. E talvez, nessa pergunta, você sendo sincero, você vai dizer assim, pastor, olha, os resultados, eles não mudaram ainda. Eu estou olhando e eu não estou vendo resultados diferentes. E eu lembrei de Albert Einstein. Albert Einstein, ele tem uma frase icônica. Olha que interessante, é insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Para cada área da nossa vida que nós não enxergamos mudanças e resultados, existe algum tipo de inflexibilidade, algum tipo de rigidez. E a grande verdade é que muitos de nós não gostamos de mudar. Muitos de nós não gostamos de mudança. Mas na maioria das vezes mudar é o que nós mais precisamos. Quando a gente fica preso, engessado, estagnado, inflexível, talvez numa zona de conforto, a gente se encontra com muitas justificativas. Preferências pessoais, sentimentos, feridas, traumas e muitas coisas que às vezes são até legítimas, mas que se tornam meios de endurecimento,
de estagnação que nos impedem de contemplarmos o novo de Deus nas nossas vidas. Você sabia que Deus tem coisas novas para você, para mim? Para fazer em nós e através de nós? A gente corre o risco de perder de vista a novidade de vida, a relevância que Deus deseja gerar em nós e através de nós, quando nós somos inflexíveis, rígidos, duros. E é interessante porque dentro desse contexto a gente precisa considerar o seguinte, que a falta de mudança é inimiga da relevância bíblica e da experiência de novidade de vida que Deus tem para mim e para você. Eu vou repetir. A falta de mudança, ela é inimiga da relevância. E talvez você veio aqui, nos últimos 3 domingos, você ouviu coisas, você falou assim, nossa, como seria a minha vida? Uau, deixa eu contemplar e imaginar um futuro diferente. Um futuro em que eu esteja vivendo por amor a Jesus e pelas próximas gerações, mas às vezes não está acontecendo mudança prática. E a falta de mudança é inimiga da relevância. Nós precisamos ser chacoalhados hoje, no encerramento dessa série de mensagens, para avaliar quais são as áreas da nossa vida que Deus está nos chamando a experimentar mudança. Quais são as áreas que nós precisamos ser mais flexíveis, menos rígidos, menos duros. Muito obrigado, você me lembrou da minha ilustração. O celular tocou. Eu fiquei pensando na minha experiência com o meu iPhone, com o meu iPad. Vira e mexe, aparece um pop-up, o celular toca, o celular vibra, e tem uma notificação assim, necessário atualização de software. E sabe o que geralmente eu faço? Eu declino. Porque eu estou confortável, o celular está rodando, e eu penso, cara, vou ter que me ambientar de novo, as mudanças, os atalhos talvez vão ficar diferentes. Eu sou esse velho com 32, 33, 34, estou caduco. Eu vejo a notificação, o pop-up, e eu cancelo. E às vezes, quando eu penso em finalmente atualizar, em mudar, em avançar o software para a nova versão, não tem bateria suficiente no meu celular, já aconteceu isso com você? E aí, o próprio aparelho diz assim, conecte na tomada e tente mais tarde. Às vezes a gente resiste à atualização, a gente está falando de mudança, não qualquer mudança, só como uma substituição, mudança como inovação, novidade, é uma mudança que ela é coerente com um próximo passo, para que algo novo possa surgir, e às vezes a gente quer continuar na versão antiga, a gente está na zona de conforto, por conveniência, ou por trauma, ou por frustração, ou seja lá o que for. E inevitavelmente o que acontece é o seguinte, você vai rodando, você vai avançando com o seu celular lá, precisando de atualização, mas chega uma hora que o bichinho começa a ficar lento, ele vai começar a travar, e inevitavelmente, ele vai ficar obsoleto em algum momento. E é interessante, o próprio Steve Jobs, nossa, hoje eu estou citando Einstein, Steve Jobs, olha só, o Steve Jobs disse o seguinte, a inovação, esse tipo de mudança intencional, é a capacidade de enxergar a mudança como uma oportunidade. A inovação é a capacidade de enxergar a mudança como uma oportunidade, ou seja, como um próximo passo. Aqui na Multi, tudo é pensado com próximos passos. E não como uma ameaça. Inovação, mudança intencional não é ameaça, é oportunidade. Tiago, mas Steve Jobs não tem autoridade sobre a minha vida, eu uso Android e eu sou crente. Calvino fala sobre o arrependimento com essa mesma perspectiva. O arrependimento é uma mudança que deve ser contínua. Ela não é só para um momento, nós devemos ter essa mentalidade, essa consciência de que nós precisamos de atualização constante. É um tipo de atualização que vai gerar transformação, avanço, e é um processo vitalício. Bem-vindo a esse negócio de seguir Jesus. E a pergunta mais importante para a gente no desfecho dessa série é a seguinte:
Até que ponto você se mostra disponível, flexível ou inflexível, rígido para o próximo passo de Deus para a sua vida? Para a próxima mudança que Ele tem para realizar em você e através de você. Quero te convidar a abrir em Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39. Se você está na transmissão, você pode abrir sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo, ou acompanhar a leitura comigo. Olha lá, versículo 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, eles têm toda uma programação certinha. E olha, até os discípulos dos fariseus, o grupo que se opõe ao Senhor, também. Duas referências são citadas aqui. Mas por que é, Jesus, que você e seus discípulos estão sempre alegres nesse momento? Vocês não estão jejuando, vocês não estão seguindo as tradições. O que está acontecendo? Jesus respondeu: por um acaso, os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Faz sentido passar fome depois que colocaram aquele filé mignon, aquela carne ao molho madeiro? Faz sentido? Não faz, a festa é para celebrar. Então é uma questão de um momento. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria o pedaço de uma roupa nova, depois de ter comprado ela no shopping, tirado esse retalho para consertar uma blusa furada. Quem é maluco de fazer uma coisa dessa? Não faz sentido. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Terceira ilustração, terceira parábola: e ninguém colocaria vinho novo, você pode ler comigo? E ninguém colocaria vinho novo em recipientes de couro velho. Os recipientes velhos se arrebentariam porque eles são rígidos. O vinho fermenta, o vinho novo fermenta, ele expande. E sem flexibilidade, não tem vez. Vai vazar, vai desperdiçar. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, flexíveis. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, porque diz: ah não, eu gosto mais do velho mesmo. Tiago, eu não entendi. Você vai pregar sobre jejum. O que isso tem a ver com tudo que a gente está conversando até agora e com a série de mensagens relevantes? Nada. Nada. Só que esse texto, ele tem um contexto imediato que vai mostrar para a gente o seguinte: existe uma pauta na discussão e existe o motivo da discussão. A pauta da discussão tem relação com o jejum. Existe aqui no contexto imediato um questionamento: Jesus, por que você e seus discípulos não estão jejuando igual a gente? Igual os outros fulano lá. Então tem uma pauta, certo? Tem uma pauta, a pauta é o jejum, o assunto do jejum. Mas existe um motivo que está por trás dessa discussão. E nós não estamos interessados apenas na pauta da discussão, nós queremos usar o motivo da discussão como desfecho para essa série de mensagens. A pauta é o jejum, mas o motivo é outro. A pauta é o jejum, a pauta é uma disciplina espiritual, uma tradição que não estava sendo seguida naquele momento, mas o motivo é outro. E eu preciso te alertar que a nossa mensagem não está fundamentada na pauta óbvia. A gente já teve uma oportunidade dos grupos pequenos de estudar esse texto de Lucas capítulo 5, pensando na pauta, na questão da disciplina espiritual do jejum. Esse não é o caso hoje. Nós vamos atrás do motivo da discussão, ela é que tem relação com o desfecho da série. E Jesus sabia onde é que estava o verdadeiro problema que se escondia por trás dessa discussão, desse questionamento. Não era a pauta, era a motivação. Haviam pessoas descontentes, frustradas, flertando com a murmuração,
e se colocando numa postura de resistência ao novo de Deus. Tudo isso porque Jesus estava dando sequência no grande plano que Jesus veio realizar, veio avançar na plenitude do tempo, o momento da transição do velho para o novo. Jesus, ele começa a fazer algo novo, ele começa a se mover de uma nova maneira. Tem muita coisa extraordinária acontecendo ao entorno desse registro, curas, Jesus ensinando, capacitando os discípulos. Coisas novas estão acontecendo, mas aquelas pessoas estavam correndo o risco de se fechar para a mudança, para a transição do novo de Deus. E essas parábolas que Jesus contou são tipo uma cebola. Ele contou 3 parábolas, ele fala do noivo, da festa, ele fala também sobre a questão do remendo, de roupa nova na roupa velha, e ele fala do vinho novo em odres velhos, em recipientes de couro velho. E é interessante porque quando a gente olha para essa questão da pauta, a gente vê essas pessoas descontentes com o que Jesus está fazendo, para onde Jesus está caminhando, como ele está guiando os discípulos dele, e essas pessoas começam a flertar com a resistência, com a inflexibilidade. E essas parábolas, elas vão levando a gente para uma aplicação central. Hoje nós temos uma aplicação central e 3 conselhos no final. Qual é a aplicação central aqui que nós não podemos desconsiderar? Olha que interessante. O Deus revelado em Jesus é um Deus de novidade de vida. O agir dele por nós, em nós, através de nós, pressupõe mudança, pressupõe transições, próximos passos, avanço, novidade. Como é bom saber disso? Deus é um Deus que se revela em Jesus como o Senhor da novidade de vida. Isso demanda discernimento, atenção e flexibilidade. E esse grupo de pessoas que estava descontente, estava sem discernimento e sem flexibilidade, sem abertura para o novo de Deus, para a transição, para o próximo passo dessa história que Deus está escrevendo há muito tempo. E dentro desse contexto, uma consideração aqui ela não pode ser omitida. Jesus vem como o vinho novo. Ele vem como cumprimento das profecias do Antigo Testamento para trazer finalmente o novo e o vivo caminho. E Jesus diz que ele é como noivo numa festa. Ele chegou, não faz sentido jejuar. O jejum era uma prática estabelecida no Antigo Testamento. E os judeus praticavam o jejum. Mas o que Jesus está fazendo? O avanço de Jesus vai gerar fermentação. O que isso significa? Jesus vai expandir a família de Deus. Jesus tem uma mesa maior. Jesus está fazendo novas todas as coisas. E a promessa que ele fez para Abraão, lá atrás, de que em Abraão, através da sua descendência, todas as nações experimentariam de novidade de vida, de reconstrução na relação com Deus, teriam um lugar à mesa. Tudo isso começa a se concretizar com a chegada de Jesus. O reino começa a se expandir. Jesus vai fermentar as coisas. O judaísmo não conseguiria conter a velha estrutura daquilo que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento, não seria suficiente para o próximo passo. Ela cumpriu a sua função, mas Jesus tinha algo novo para inaugurar, maior, extraordinário, e cá estamos nós. Os descendentes desse plano redentor, Deus formando uma família. Esses descendentes, eles cresceriam em número, não apenas no tempo, mas também no espaço.
E a fé cristã, ela teria que crescer e romper o recipiente velho, que foi útil num primeiro momento, mas que não poderia conter o novo de Deus. Jesus é o Deus que se revela como o Senhor da novidade de vida. Deus está em movimento, Ele está fazendo algo. E o fundamento da fé cristã depende de mudança, depende de transformação, depende de transições, depende de próximos passos. A fé cristã depende de renovação, de inovação. Você acredita nisso? Quando a gente começou a plantar a igreja multi, a gente falou, nós não queremos estar apegados à forma, nós queremos estar apegados à essência, porque a forma muda, de acordo com o que Jesus faz, em nós, através de nós e no contexto onde a gente está. Pensar no Evangelho sempre vai levar a gente a considerar a tensão, fala comigo, tensão, a tensão entre aquilo que é velho e aquilo que é novo. O Evangelho tem tudo a ver com a transição do velho para o novo, para a novidade, para a inovação, para essa mudança intencional que te aperfeiçoa, que te leva ao próximo passo, a ser mais parecido com Jesus, viver como Ele, fazer a vontade de Deus, deixar um legado para as próximas gerações, a transição daquilo que é velho para aquilo que é novo. E não se engane, esse não é um papo só do Novo Testamento. Tem gente que pensa em Jesus como um profeta, um mestre que veio para revolucionar o rolê e mudou tudo, saiu chutando o pau da barraca e falou assim, não, agora vamos mudar tudo isso aqui, vamos atualizar a Bíblia. Não. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê essa história se desenvolvendo e uma coerência até a chegada de Jesus. Mas essas pessoas que estão descontentes estão sem discernimento, elas não estão percebendo e elas estão correndo o risco de ficar pelo caminho. Jesus não veio ser uma versão diferente de Deus, mais adocicada, mais temperada com amor, o temperinho das meninas superpoderosas. Não, Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus encarnado, e a definição de Deus como um Deus de novidade de vida é coerente com tudo que a gente vê no Antigo Testamento, desembocando no Novo Testamento. Jesus chegou, novidade, mas novidade coerente, um próximo passo, uma transição para o novo. Por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê frequentemente falas de transições e mudanças promovidas pelo próprio Deus. Eu não vou projetar os textos, mas Isaías 42, versículo 9, nós temos aqui a menção de Deus dizendo, olha, algumas profecias já se cumpriram, eis que agora eu anunciarei as próximas. Algo novo, a história está avançando, transições são necessárias, mudanças são necessárias. Isaías 43, 19, vocês não perceberam? Vocês estão sem discernimento? Deus falando com o povo de Israel, eu estou prestes a fazer algo novo, vocês não podem ficar pelo caminho, por que vocês estão inflexíveis? Vocês não estão percebendo, algo novo vai surgir. Antigo Testamento, Isaías 65, há uma menção aqui no versículo 17, de profecias que surgiram em Apocalipse, menção de que em algum momento haveria novos céus e nova terra. Olha que lindo, Ezequiel 11, 19, Deus dizendo através do profeta, eu vou colocar um novo coração em vocês, precisa mudar, precisa quebrantar, vou colocar em vocês uma nova postura, um novo espírito. Os salmos inspiram a gente a cantar novas canções, em resposta às coisas novas que Deus faz em nós e através de nós. E aí a gente vê a transição para o Novo Testamento. Mateus capítulo 26, versículo 28, fala sobre uma nova aliança, um novo tipo de relacionamento com Deus agora, porque Jesus está inaugurando um novo tempo. Hebreus 10, versículo 20, fala sobre o novo e o vivo caminho. Efésios 4, 20 a 24, fala que a gente tem que se despir.
Não agora. Segura. Pensamento intrusivo. A gente tem que se despir do velho homem, da velha mulher, dos velhos hábitos. Tem que sacudir a poeira. Tem coisa nova para você, para mim, para nós. Nós precisamos de novos hábitos. Muda! Nós precisamos de novas perspectivas, nova mentalidade. Nós temos que abandonar aquilo que é velho, que não cabe mais ao novo. Apocalipse, o ápice da novidade. Eis que todas as coisas passaram, e eu vi novos céus e nova terra, e Deus habitava entre os homens. A chave para a gente entender esse conceito de novidade, de mudança como Deus constrói, deseja que eu e você participemos, depende de dois textos. Eu separei Tiago capítulo 1, versículo 17, eu não vou projetar, que diz que em Deus não há sombra nem variação, em Deus não há incoerência. Deus é um Deus que prepara caminhos com transições e com mudanças necessárias, e é um Deus de novidade de vida, mas em Deus não há variação, nem sombra de incoerência. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e para sempre. Isso significa que o Deus revelado em Jesus, Ele é o Deus da novidade de vida, que espera que você mude, que você experimente as novas posturas que Ele tem para você, as novas coisas que Ele tem preparado para a sua vida, para a sua família. Deus revelado em Jesus é um Deus de novidade de vida. A gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, Deus promovendo e provocando mudanças, transições. Agora, se por um lado, Deus revelado em Jesus é um Deus de novidade de vida, Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus de incoerência. E talvez aqui esteja uma das grandes crises do movimento evangélico. Deus me disse, Deus me falou, eu senti de Deus. Muitas percepções. E quando você vê, gente está mudando o tempo todo, de direção, de rota. Está guardando uma palavra nova de Deus, enquanto Deus já deu uma palavra antiga, que foi desconsiderada. Deus é um Deus de novidade de vida, mas as mudanças e as transições que Ele tem para você, para mim, são coerentes, porque nós estamos construindo. Imagina você está construindo uma casa, terminou a garagem, aí vem o pedreiro e fala, vamos derrubar. Você fala, mas acabamos de construir. Não, novidade, vamos fazer um conceito novo aqui. Mas pera lá, acabei de investir. Deus tem planos que precisam de sustentação para você e para as próximas gerações. Olha que insight legal, Ele é um Deus de novidade de vida, mas nós precisamos de um movimento coerente, de uma vida coerente. Uma vida flexível, maleável, mas em harmonia com o que Ele deseja, com aquilo que já está revelado nas Escrituras. E é óbvio que Deus pode falar com você, mas quantas vezes nós seguimos as nossas intuições e damos justificativas espirituais? Gente que pula de namoro em namoro. Não, Deus me disse para eu namorar com essa fulana aqui. Aí passa 3 meses sem conta, acabou o namoro. Aí não, Deus mandou eu terminar. Que Deus é esse, irmão? É óbvio que Ele quer que você mude, mas a fila não tem que andar desse jeito, não. Oxi. Conversas práticas. Ou seja, Jesus aqui nesse texto, Ele não está vindo chutando a disciplina do jejum. O jejum aqui está como uma pauta. E o jejum, ele tem uma essência. No Antigo Testamento, ele é estabelecido para ser praticado uma vez no ano, você sabia disso? Mas os religiosos praticavam até 2 vezes por semana. A prática do jejum tinha virado um negócio muito nada a ver. E no Antigo Testamento, o jejum era uma disciplina para trazer discernimento. Tempo de reflexão sobre a vontade de Deus já revelada. Para alinhar a perspectiva e mudar qualquer coisa que tivesse que ser mudada, para realinhar a vida e a rota com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. E não só isso, o jejum anual, como ele era proposto,
era um memorial de que um dia o Messias viria e inauguraria o tempo novo. E aí a gente tem aqui esse texto em Lucas capítulo 5, e a grande questão é que essa pauta do jejum pode esconder o motivo da discussão. A grande questão é que aqui a gente vê um grupo de pessoas descontente com o novo de Deus. Peraí, que negócio é esse? O que Jesus está fazendo? Está indo na contramão da minha intuição? Jesus está querendo que a gente cancele, desconsidere aquilo que os nossos pais, os nossos avós, está indo para além das minhas expectativas, está me colocando no outro caminho. Eu não estou entendendo isso aqui não estou feliz com isso. Jesus está mexendo aqui nas nossas tradições, nas minhas convicções, e eles estão resistindo à mudança, à transição. Olha comigo o versículo 33, pode ler comigo? Algumas pessoas disseram a Jesus. Algumas pessoas. É interessante, Lucas aqui não se preocupa necessariamente em dizer quem são essas pessoas que estão descontentes, frustradas com o que Jesus está fazendo, com o movimento de Jesus. Mas existe um detalhe muito interessante nesse acontecimento, para além daquela aplicação central que eu trouxe, que Deus é um Deus de novidade de vida, e que Jesus, então, é essa revelação da concretização da transição para o novo. Tem um detalhe aqui muito interessante, que pode nos ajudar a absorver 3 conselhos práticos nessa noite, para que a gente mude 3 tipos de postura, que nos atrasam a experimentar o novo de Deus, e que podem sabotar o novo de Deus na nossa vida. Nós vamos olhar para 3 posturas que precisam de mudança constantemente na nossa vida. E é interessante porque quando a gente compara os registros de Lucas capítulo 5 com os outros evangelhos, Mateus e Marcos, a gente tem um detalhe adicional. Olha que legal. Se por um lado em Lucas 5:33 a gente vê que algumas pessoas, um grupo aí de pessoas estava descontente com Jesus. Em Mateus, nós temos um texto X9, que vai dizer para nós, foram os discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e questionaram ele. Jesus, que história é essa de você não jejuar? Jesus, que negócio é esse? Como nós fazemos, como nós fizemos, como nós fomos ensinados a fazer, como até os fariseus. Olha só, os discípulos de João Batista estão pegando como referência os fariseus, os religiosos. E eles estão colocando aqui como um argumento. Quantas vezes a gente procura referências para justificar as nossas convicções e as nossas preferências, ao invés de ter disponibilidade e flexibilidade para querer ouvir a verdade de Deus para nós? É muito bom ouvir o pastor Tiago quando ele concorda comigo. Aí você sai daqui, eu sabia, eu vou chegar em casa, vou alinhar algumas coisas com a minha mulher, ou com o meu marido. A gente absorve com facilidade o que a gente concorda, o que a gente, tem como preferência, para as necessidades que a gente já tem identificado. Nós não precisamos só de referência para justificar as nossas preferências. Nós precisamos da verdade de Deus para a nossa vida, senão não tem mudança, gente. E aí Mateus vai deixar aí a revelação de que eram os discípulos de João Batista, um grupo pró-Jesus, que está protestando contra Jesus, um grupo que preparou o caminho para Jesus, e que está se aliando aos fariseus, colocando Jesus contra a parede. Que negócio é esse? Em público. Um grupo pró-Jesus, questionando Jesus, protestando contra Jesus. É um detalhe muito inusitado. E a gente tem aqui a descrição de que os discípulos de João Batista, eles estão estagnados, eles estão descontentes, eles estão sem discernimento, eles estão sem flexibilidade, eles estão correndo um risco de ficar pelo caminho. Jesus está inaugurando um novo tempo. E os discípulos que prepararam o caminho estão empacados. Considera comigo, 1 ano antes de Jesus começar o ministério dele, esses homens, os discípulos de João Batista,
fizeram muitos sacrifícios, tiveram decisões extremamente difíceis de serem cultivadas e mantidas. Santidade, muito jejum, pregando em toda a região, anunciando o batismo de arrependimento, santidade a Deus, um movimento de seriedade, e chega Jesus e está inaugurando o tempo da alegria. Mas havia uma coerência, porque tudo estava ali fluindo, preparando a transição para o novo. Mas os discípulos de João Batista estão descontentes, eles estão olhando, eles estão falando, pera lá, e todo o esforço que a gente aplicou? E todos os jejuns que a gente fez? Eles estão se comparando. E agora, Jesus está avançando. Tem algo novo para acontecer. João Batista cumpre a sua função junto com seus discípulos. João Batista é preso. Um pouco antes, João Batista libera alguns dos seus discípulos para seguir Jesus. E aí o pessoal fala, mas como assim? Você vai perder discípulo? E João Batista diz uma frase icônica: convém que ele cresça e que eu diminua. É um tempo novo, cumpri minha função. Mas o movimento de Jesus está frustrando as expectativas, está gerando descontentamento para aqueles que estavam no primeiro momento da caminhada, preparando o caminho. 1 ano preparando o caminho, respeitando tradições, realizando jejuns, abstenções, se sacrificando de maneira significativa. E aí, diante dessa realidade, quando eles começam a comparar a santidade deles, as preferências deles, as intuições deles, com o que Jesus está fazendo, eles entram em crise. Eles ficam descontentes. Eu achei uma coisa muito interessante. Os comentaristas, eles vão afirmar que o único ponto positivo aqui nessa discussão é que, pelo menos, os discípulos de João Batista não fizeram curva. Eles estavam descontentes, mas eles foram tratar direto com quem tinha que tratar. Com Jesus. O único ponto positivo é que, na frustração, no descontentamento, na falta de discernimento, os discípulos de João Batista não fazem curva. Eles vão direto em Jesus. Mas é o único ponto positivo. E aí a gente precisa caminhar para a nossa conclusão. Eu tenho 3 conselhos de posturas que precisam de mudança, se nós queremos viver o novo de Deus para a nossa vida e cultivar o novo de Deus para as próximas gerações. Vocês estão curiosos? 3 conselhos práticos. Primeira postura que a gente precisa mudar: postura de vítima. Eles estão descontentes, eles estão se comparando, as coisas não aconteceram como eles achavam que tinha que acontecer. Postura de vítima. É interessante, Mateus capítulo 20 traz uma outra parábola. Jesus conta uma parábola que, de certa maneira, se conecta bem a essa realidade de descontentamento dos discípulos de João Batista. A parábola dos trabalhadores do vinhedo. Jesus conta uma história sobre um dono de um vinhedo que saiu procurando homens para trabalhar pela manhã. Ele encontra um grupo de homens lá, desocupado, faz uma proposta e diz, se vocês trabalharem comigo o dia todo, eu pago 1 denário para vocês, uma moeda aqui. E eles concordam, e eles começam a trabalhar. No meio do dia, o dono do vinhedo sai de novo para procurar outras pessoas. Está chegando gente nova no arraial, para trabalhar, boa! E eles estão lá trabalhando. No final do dia, na hora de pagar, o dono chama primeiro aqueles que começaram, os que prepararam o solo, os que prepararam o caminho, aqueles que estavam há mais tempo com ele. E ele honra o combinado. Está aqui, eu combinei com você. 1 denário. 1 denário. E ele vai pagando. Aí todo mundo olha e pensa assim, agora o dono do vinhedo vai pagar menos para quem chegou depois, né? Que a gente merece mais, não é possível.
Aí o dono do vinhedo chama os outros trabalhadores que começaram o processo de trabalho no meio do dia e pagam a mesma quantia. Os caras ficam loucos. Como assim? Nós trabalhamos aqui desde de manhã, nós merecemos mais. Que história é essa? O Senhor está sendo injusto. E aí, Jesus nessa parábola vai confrontar essa ideia de mérito. Um tipo de mérito distorcido. E ele vai dizer: por acaso eu sou injusto, amigos? Eu paguei o que eu combinei com vocês. E eu decidi ser mais generoso ainda com aqueles que chegaram depois. Vocês não podem questionar a minha generosidade. E aí Jesus termina dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Gente, quantas vezes, quando as coisas não saem como nós esperávamos, quando a gente se encontra em lugares de frustração, de descontentamento, nós absorvemos uma mentalidade de vítima. Essa postura sabota o novo de Deus para nós. Os discípulos de João Batista estão se enxergando como vítimas, porque eles sacrificaram, porque eles trabalharam muito, porque eles fizeram muitas coisas, e agora, veja só, para que a gente fez tudo aquilo lá? Os discípulos de Jesus não estão fazendo a mesma coisa? Vítima. Postura de vítima. E é interessante porque a gente pode considerar o seguinte: a grande maioria dos nossos descontentamentos, das nossas frustrações, estão relacionadas com a amargura. A palavra de Deus diz que a gente não deve esperar a amargura embora, a gente tem que arrancar a amargura, senão a gente vira vítima. A grande maioria dos nossos descontentamentos, das nossas frustrações, estão relacionados com uma amargura relacionada ao ego. Eu merecia outra coisa, me trataram de um jeito que não deveria me tratar, mas veja só, eu estou aqui há tanto tempo. Tem relação com as nossas expectativas e as nossas falsas convicções de direito. Postura de vítima sabota o novo de Deus. Eu não quero andar por aí com postura de vítima. Conversei com a equipe de líderes durante toda essa semana, a gente alinhando as coisas para celebração, liturgia, e eu pensando: Deus, gera em nós uma igreja, gera nesse lugar uma igreja que não fica andando com a cabeça baixa por causa de expectativa frustrada, que sejamos trabalhadores, que sejamos pessoas bem posicionadas, aguardando o novo de Deus para as nossas vidas e confiando que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que Ele vê o nosso trabalho, Ele conhece as nossas fragilidades. Leve, né, esse primeiro conselho. Para de ser vítima. Você está sabotando e atrasando o novo de Deus para a sua vida. Tem um próximo passo para você. Segunda postura que precisa de mudança: a postura da murmuração. O questionamento aqui dos discípulos de João Batista tem uma palavra no grego que está aparecendo na Septuaginta como uma referência direta à reclamação do povo de Israel no período da transição, no período da mudança. Que período é esse da mudança, da transição? Deus tira o povo do Egito, promete a eles uma novidade de vida. Só que para chegar no novo de Deus tem uma transição, tem um deserto, um lugar do quebrantamento, o lugar da peneira. E nesse processo, o comentário estabelece um paralelo com o questionamento dos discípulos de João Batista com uma queixa, com uma murmuração. Eles estão se permitindo transicionar do descontentamento, que é interno, para as expressões de murmuração, para queixa. Posso te dar uma dica valiosa, que talvez vai mudar a sua vida, a forma como você vai começar essa semana? Talvez você está com coisa aqui na garganta, entalada, está revivendo coisa que você não deveria estar vivendo de novo. Jesus é o Deus da novidade de vida, e sabe o que significa? Que em Jesus, nós fomos chamados para aprender com o passado, e não necessariamente para ficar revivendo ele, para ficar vivendo o passado todo dia, pegando todos os nossos descontentamentos e colocando como expressões de murmuração, que se tornam memoriais todos os dias, e que sabotam o novo de Deus para nós. A murmuração na prática
é insistir em trazer o passado para o presente, enquanto você deveria estar caminhando para o futuro, para o novo de Deus. Mas está murmurando, está trazendo o passado para o presente. Esse foi o pecado do povo de Israel. Ah, mas lá no Egito era diferente. Naquela época era melhor. Pecado da nostalgia. A palavra tem tantos insights sobre isso. Parem de ficar pensando naquilo que passou. Sacode a poeira. Tem algo novo. Jesus está fazendo novas todas as coisas. Vai ficar na beira do caminho? Tem novidade de vida para todos nós. A gente não foi chamado para ficar, sabe, revivendo o passado, mas para aprender com ele. E quando a gente pensa nessa postura de vítima que nos leva à murmuração, você precisa considerar o seguinte: o povo de Israel murmurava, sabe contra quem? Chuta, fala aí alto, qualquer coisa. Contra quem? Moisés. E Deus olha a murmuração contra Moisés, e sabe como é que Deus considera essa murmuração? Como um ataque direto a ele mesmo. O povo está lá murmurando que Moisés tomou decisão errada, esse Moisés não sabe o que está fazendo, tirou a gente do Egito para ele morrer aqui na beira do caminho. Caramba, Deus abriu o mar lá atrás. Quantos sinais da bondade, da fidelidade de Deus, da aprovação de Deus sobre a liderança de Moisés. E aí o povo está lá, murmura, faz curva. Postura de vítima. Qual que é o problema da postura de vítima, gente? Que mata o novo de Deus para nós. Se nós absorvemos a identidade de vítima, logo, portanto, tem uma lacuna que tem que ser preenchida automaticamente. Quem é o vilão? É Deus? São os seus líderes? São os seus pais? É a sua esposa? É o seu esposo? Sabota o novo de Deus, porque a gente coloca Deus como inimigo. Quando Deus é o mais interessado no novo florescer em você e através de você. Sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, a palavra diz. Mas as transições são importantes, Deus está trabalhando em nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 a 12, traz para a gente essa conexão do pecado da murmuração, da identidade de vítima, com o povo de Israel no passado. E não se queixem, olha lá, questionamento, queixa, como uma murmuração. Olha, não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram instruídos, foram destruídos, foram penalizados por isso. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. A gente tem que aprender com quem errou. Essas coisas foram escritas como advertência para que a gente mude a nossa postura. Ainda mais nós que vivemos no novo tempo. Jesus já veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e Ele vai fazer novas todas as coisas. E a pergunta é: tu vai ficar na metade do caminho? Eu não quero. Eu quero viver um novo Deus para minha vida, para minha família, para o meu casamento, para a igreja, para as minhas amizades. Eu creio que Jesus está nos chamando para um próximo passo nesse ano, nesse 4º ano de igreja, para a gente refinar, abandonar as posturas velhas, se despir do velho e acessar o novo de Deus para nós como comunidade. Para de sabotar a sua vida, a sua família, seu casamento com murmuração. Filipenses capítulo 2, 14 a 15, façam tudo sem queixas, nem discussões. Lembra, tinha uma pauta da discussão, mas tinha uma motivação. Eles estão discutindo sobre o jejum, mas na real eles estão descontentes, eles estão murmurando contra Jesus, contra o novo de Deus. Eles estão descontentes, foram frustrados, mas façam tudo sem queixas, avante, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus e brilhem de maneira relevante. Eu vi um vídeo essa semana, marcou pra caramba a preparação desse sermão. Pegaram 3 morangos, 2 morangos maravilhosos, enorme, suculento, colocaram um do lado do outro. Pegaram um morango mofado e
encostaram nos dois que estavam bom. Questão de horas, o mofo fez assim, ó, passou para os outros morangos. Brilhem como luzes, resplandeçam, vivam o novo de Deus, que o novo de Deus floresça através de vocês, porque vocês vivem num tempo difícil, com muita gente corrompida e perversa, e a igreja é chamada para ser essa terceira margem da sociedade, de gente que tem esperança, de gente que não fica murmurando, de gente que não fica se queixando contra Deus, quando as coisas saem diferente da sua expectativa, mas gente que está crendo, Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para minha família, Deus tem algo novo para a Multi, é mais um domingo, novidade. Imagina as pessoas que não vieram hoje na celebração, e perderam o primeiro momento da adoração de hoje. Foi extraordinário, vou começar minha semana recarregado, pronto, com o coração alinhado, todo domingo, novo de Deus para nós. Agora tem uma terceira postura, é a última postura, que precisa de mudança, a postura da rebeldia. Olha só a progressão, começa com descontentamento, começa a gerar expressões de murmuração, e de repente, o grupo que era pró-Jesus, está se alinhando com os fariseus. Começa com descontentamento, o descontentamento começa a justificar as críticas, as queixas, e de repente o grupo que preparou o caminho, está na postura de resistência e de confronto com o próprio Jesus, que é o Deus da novidade de vida. Nós precisamos tratar os nossos descontentamentos, colocar os nossos lamentos diante de Deus e silenciar a murmuração, para que a gente não fique na beira do caminho e a gente perca o novo de Deus. Eu fiz um gráfico, essa série teve vários gráficos, olha lá, a rebeldia, ela floresce na intersecção da frustração, da murmuração e da resistência. É interessante, quando há menções de corações duros e inflexíveis na Bíblia, geralmente existe um ponto de dureza que se torna às vezes irreversível. Vocês sabiam disso? Em alguns textos existem exemplos de homens que endureceram o coração, que já estavam com o coração duro, e Deus foi trabalhando, foi dando oportunidade, ó, tem um novo Deus, ó, se dobra, ó, flexibilidade, sem quebrantamento. E às vezes Deus entra na história e diz, chega, muitas oportunidades, desse ponto em diante, agora que a coisa vai pegar, é quase como uma queimadura profunda. Tem vários tipos de queimadura, vai queimando, vai brincando com o fogo, vai queimando, acontece um negócio aqui, de repente se pega um nervo, uma queimadura mais profunda. Isso afeta a nossa relação uns com os outros, com a igreja. Rebelião não nasce da noite para o dia, são processos acumulados de descontentamento, de murmuração e queixa, que te colocam na rebeldia. Que desafio pregar essa mensagem no final de uma série como essa. Mas eu creio com todo o meu coração que Deus deseja refinar a nossa igreja, a nossa liderança, os membros dessa comunidade. Talvez você que está em casa, Deus está falando com você nesse momento, que parte das áreas infrutíferas da sua vida tem relação com a sua postura de descontentamento, com a sua murmuração, que tem te levado à resistência. Olha o paralelo, nós estamos caminhando para o encerramento. Quem eram os discípulos de João Batista? Eram aqueles que receberam o batismo do arrependimento, gente que tinha consciência dos seus pecados. Os discípulos de João Batista, eles serviram, eles eram voluntários, eles prepararam um caminho, eles eram pessoas do jejum, da oração, da adoração, da contemplação, gente convicta de identidade e de propósito.
Quem eram os discípulos dos fariseus, que são citados aqui, dos escribas fariseus? Eles tinham uma rotina meramente religiosa, o coração era duro, era inflexível, mas eles jejuavam 2 vezes por semana. Na bio deles estava escrito lá, príncipe do Senhor, princesinha do Senhor, aí embaixo o signo junto. A dureza de coração nem sempre é óbvia. Nós sabemos maquiar muito bem e vender a melhor versão de nós nas redes sociais. É possível sabotar o novo de Deus. É possível estar com o coração duro e estar cheio de justificativas espirituais, sabia? Cheio de práticas religiosas, de piedade. Deus está olhando e falando assim, rapaz, mas aí dentro do coração está mais duro que concreto. É interessante. Os discípulos de João Batista eram pessoas espirituais. Eles não eram os fariseus. Era gente que foi batizada, que se arrependeu, que servia, que tinha convicção de identidade e propósito. E eles estão correndo o risco de ficar na beira do caminho e não transicionar para o novo. Se isso é verdade para os discípulos de João Batista, o que será de mim e de você se a gente não acordar essa noite para mudar nossa postura? Se isso é verdade para eles, isso é verdade para nós. Nós corremos o risco de endurecer o nosso coração. E a pergunta precisa voltar nesse momento. E aí? Até que ponto você está disponível? Flexível ou inflexível para a mudança? Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 15 diz assim: por isso, o Espírito Santo diz, hoje, se tiverem oportunidade, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Quem? O povo de Israel. No período da transição, se frustraram, endureceram o coração, murmuraram, e Deus chama isso de rebelião. Não façam como eles, aprendam com o erro deles. Eles ficaram no meio do caminho, eles não adentraram o novo. Até Moisés não entrou na terra prometida, gente. Eu não estou falando aqui sobre salvação necessariamente. Ali os seus antepassados me tentaram, foram me provocando, me puseram à prova com as suas murmurações, com seus descontentamentos, e apesar de terem visto minhas maravilhas, os meus sinais durante 40 anos, por isso eu fiquei irado com uma geração inteira, e eu disse, o seu coração sempre se desvia de mim. Quer saber se o seu coração está duro? Qual é a recorrência dos seus maiores pecados? Quanto tempo leva para quebrantar você? Quanto esforço o Espírito Santo, os seus líderes, os seus pastores, a sua esposa tem que ter para te quebrantar? Seu coração sempre é recorrência. Seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Assim eu jurei a minha ira, não entrarão no novo. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, nem se desviem do Deus vivo. Advirtam uns aos outros, peguem no pé uns dos outros. Eu sonho com uma igreja assim, relacionamento autêntico mesmo. Tem que falar, tem que chamar e falar, cara, esse caminho vai dar, ó, no capiroto, não vai dar no novo de Deus não. Advirtam uns aos outros enquanto ainda é hoje, enquanto ainda tem oportunidade, para que vocês não fiquem enganados pelo pecado, sem discernimento e com o coração endurecido, porque nos tornaremos participantes do novo em Cristo Jesus, se de fato permanecermos nesse lugar, um coração quebrantado, flexível. Lembrem-se do que foi dito: se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Tiago, eu não sei se eu estou ouvindo a voz do Senhor. Depois de 1h07 comigo pregando, se você não ouviu a voz do Senhor, irmão, irmã, a gente está esperando o transcendente. Deus fala e Ele usa pessoas. Efésios capítulo 4 diz, Deus designou
líderes, profetas, pastores, mestres, para levarem as pessoas a desfrutar da estatura, da semelhança de Jesus, do novo de Deus. É interessante porque hoje é dia 7 de setembro. Você foi para algum protesto, hein? Fui não. 7 de setembro para mim é uma marca assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. Você trouxe seu testemunho, o Michael trouxe o testemunho dele também, a conexão com o 7 de setembro, né? Mas foi o dia que nós realizamos os primeiros batismos da Multi. No dia da declaração de independência, nós batizamos o Ronald. E ele fez uma declaração de dependência, não de independência. Jesus veio nos ajudar a reconstruir a relação com Deus, para que o novo de Deus pudesse florescer em nós e através de nós. Porque um dia, as margens, não do Ipiranga, do rio Eufrates, eu vi essa citação do Bibo hoje, Adão e Eva bradaram: independência, vai ser do nosso jeito, nós estamos buscando o novo, mas não era o novo de Deus, nem com Deus, estou buscando o novo, e a independência deles trouxe morte, e não o novo, não a vida autêntica, não a relevância. Sabe, para muitos de nós, a verdade central que não pode ser esquecida nesse final de série é que é você que tem que seguir Jesus, não é Jesus que tem que seguir você. O novo de Deus só floresce à medida que nós acompanhamos Jesus, a palavra de Deus, quando nós estamos flexíveis à vontade dEle. Os discípulos de João Batista estão querendo que Jesus siga eles. Não, mas nós não estamos entendendo, mas que não é justo isso, mas olha o que aconteceu. Quando na verdade eles é que deveriam seguir o Cristo. E grande parte dos resultados que nós não experimentamos do novo de Deus para nós é porque a gente está buscando o novo, e a gente está tentando trazer Jesus para seguir a gente e fazer os nossos planos darem certo. A casa vai cair. Posso ouvir um amém? Não, né? Mas aqueles que seguem o Cristo, mas aqueles que ouvem as suas palavras, como Mateus capítulo 7 diz, construirão as suas casas sobre firme fundamento. Esses sim, eles experimentarão também como os outros, tempestade, pressão, as ondas virão, mas ficarão de pé. Relevância, fica de pé. Quero te convidar nessa noite a orar pelas áreas da sua vida que precisam florescer, e a avaliar se você está seguindo Cristo, ou se você está querendo que Ele siga você e as suas conveniências, para que a gente possa adorar nessa última canção, dizendo: faz de mim, Deus, um vinho novo. Eu quero experimentar vida nova. Fiz uma pergunta para os voluntários hoje: quanto tempo dura um cacho de uva na sua casa? Você deixar lá em cima da mesa, quanto tempo? Uma semana? No máximo, sei lá. Já começa a ficar meio murcho assim. Agora, a uva é espremida, que passa pelos processos de transição, que é esmagada e é transformada a partir da fermentação no vinho. Quanto tempo o vinho dura? Ele perdura. E é esse o tipo de vida, esse tipo de família que você precisa sonhar em construir, com Cristo no centro, para que dure, para que abençoe as próximas gerações. O reino de Deus é chegado, e o tempo é hoje. Talvez seu próximo passo é se quebrantar finalmente e dizer assim: eu preciso ser batizado. Talvez esse seja o seu primeiro passo. Eu preciso colocar a fé em Jesus e afirmar esse compromisso publicamente. Pode ser que o seu próximo passo não seja esse, seja se curvar, seja dizer: Deus, eu estou aqui. Talvez eu nem esteja percebendo as áreas que eu preciso de quebrantamento, talvez eu não tenha nem discernimento. Usa a tua igreja, usa os meus amigos, usa os pastores, usa a tua palavra. Me espreme, Senhor. Você tem coragem de orar isso hoje? Me espreme.
Faz de mim vinho novo. Cristo foi espremido no seu lugar, no meu lugar, para que novidade de vida fosse possível. Essa é uma palavra final de confronto. Depois de tanto insight prático, nós terminamos com 3 conselhos que nos colocam nesse lugar de reavaliação. Mas aqueles que ouvirem as palavras, apesar do desconforto, encontrarão satisfação naquilo que construírem aos pés de Jesus. Feche seus olhos. Se você é alguém que sabe, que precisa, que chegou a hora de tomar essa decisão pessoal, talvez você já tenha outras experiências em outras igrejas, mas é agora que tu está sentindo Deus falar com você, ouvindo a voz de Deus de novo. Se você precisa tomar a decisão do batismo, se você está na sua casa acompanhando essa transmissão, deixa um comentário, procura um dos voluntários, nós queremos saber como te ajudar nesse próximo passo. Se você está aqui nesse momento e sabe que existem áreas que precisam de quebrantamento na sua vida, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar juntos, para que nós sejamos espremidos nessa noite, para que nós sejamos transformados à semelhança de Jesus, para que a pressão produza um peso de glória, e para o nosso bem, e para o bem das nossas próximas gerações. Tire esse tempo para conversar. Se você é casado e está no auditório, eu quero te encorajar a orar com a sua esposa. Aproveita, pede perdão para ela pela sua cabeça dura. O oposto também é verdadeiro. Você está aqui com o seu esposo, ora com ela, com ele. Está com a sua namorada, com um amigo, peça ao Senhor para espremer vocês, para sair um vinho novo, novidade de vida.